Como família missionária numa outra nação, o que representa receber a ajuda dos sócios mantenedores das igrejas do Brasil para Cristo, da oferta missionária nacional, do terceiro domingo em todas as igrejas do Brasil para Cristo, e do novo programa lançado pela Missão Desafio, na pessoa do pastor Emerson Costa, presidente da Missão Desafio e toda a diretoria e staff, o SEM, o Socorro Emergencial Missionário, pastor Alexandre Gonzaga. Pastor Paulo, representa para nós, como família, apoio, e um apoio que nos mantém aqui onde nós estamos. Eu estou falando um pouco dessas perguntas que você me fez, eu estou tentando compartilhar um pouco, de forma panorâmica aqui, o que realmente acontece, né? Estamos falando de crescimento da islamização, estamos falando de uma sociedade pós-moderna, estamos falando de muitos imigrantes, por exemplo, de várias partes do mundo. Estamos falando de, ao mesmo tempo, de pessoas que saem de seus países, ou pessoas que estão se adaptando aqui, que necessitam de igrejas para congregar, para serem pastoreadas, pessoas que passam os primeiros anos de adaptação e entram em crises emocionais e espirituais muito fortes. Muitos deles podem ir para as drogas, para a bebida, para outro tipo de situação social. E a igreja precisa estar aqui para alcançar e para dar apoio a esse tipo de pessoa, porque a igreja é para todos, não apenas para aqueles que estão aqui tentando uma nova vida, ou para os imigrantes, ou para aqueles que estão vindo realmente para residir, ou ter uma vida melhor, ou porque tem que trabalhar necessita trabalhar numa empresa, então foi transferido para a Espanha, por exemplo. Mas estamos falando de que a sociedade espanhola, assim como toda a sociedade europeia, que por mais que tenha essa visão de que são os países de primeiro mundo, e que estão muito bem abastados, e que todos têm muita cultura, história, e que parece que já tiveram todas as oportunidades possíveis, e a Europa, então, rejeitou as oportunidades, e agora temos que nos voltar para outros lugares, porque a Europa rejeitou o Evangelho. Não é assim. O Evangelho, ele continua sendo para todos. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Então, essa ideia, muitas vezes, de que o país de primeiro mundo não precisa, faz com que muita gente deixe de entender a importância do missionário no contexto europeu, ou, por exemplo, num contexto de primeiro mundo. E aí eu entro com a resposta do que significa para nós a OMN, sócio mantenedor, e esse projeto de emergência missionária. E continuar aqui. Nós estamos falando que não é possível um missionário se manter de forma adequada, ou até mesmo se manter de fato aqui, sem o apoio de uma estrutura como nós estamos tendo agora. Por isso, respondi também em relação a essa parceria que existe entre a organização e o missionário. Nós temos sido ajudados aqui de uma forma, sabe, muito abençoada pela Missão Desafio, desde o dia que eu entrei aqui, para alugar esse piso onde eu estou. Me lembro de ter conversado, na época, com a Missão Desafio. Nosso presidente era o pastor Jorge Estevanato, que nos apoiou aqui para alugar esse piso, porque nós precisávamos dar 3 meses de aluguel aqui, e cada mês de aluguel é 450 euros. Se nós levarmos isso hoje em reais, né, nós estamos falando aí de mais de R$2.500, possivelmente, se não estou equivocado. Mas é necessário 3 meses de aluguel para poder alugar aqui o piso, né, onde nós estamos. E onde nós recebemos também um casal de missionários que precisava passar aqui, o César e a Jéssica, antes de irem para a Romênia. Onde nós recebemos irmãos que vieram visitar aqui a gente também. E onde eu pude também, hoje, estar com a minha família. Então, desde o começo da Missão Desafio, por meio das ofertas, por meio das contribuições, ela tem nos apoiado a poder estar aqui. Porque se o missionário ele vem sem
sem estar alinhado com uma estrutura que possa mantê-lo aqui, ele pode ter muita vontade de fazer as coisas, até uma boa intenção e até ter a capacidade. Mas se ele não tiver esse apoio estratégico financeiro, que junto com a intercessão, que é a mais importante, mas junto com essa estratégia financeira, de apoio financeiro, é muito tempo no campo. Então, hoje, todo esse sustento que nós temos recebido, e nós temos recebido mensalmente. Todo esse 1 ano e 4 meses que eu estou aqui, eu tenho sido ajudado pela Missão Desafio. A Missão Desafio não tem falhado com a gente. Pelo contrário, quando precisei até de socorro emergencial, isso foi por meio da Missão Desafio que eu fui ajudado. Me alegro por poder estar aqui ajudando no trabalho missionário na Europa. É um projeto muito novo ainda, que está sendo desenhado, está sendo desenvolvido ainda. Mas a minha relação com a Missão Desafio é uma relação de gratidão. É de gratidão, é de reconhecimento. Desde o começo de todo esse processo, a minha relação é uma relação, sabe, de agradecer a Deus por estar numa organização séria, idônea, e que tem mais do que organização e regras. Eu acho que ela pulsa junto com o coração do missionário. Eu acho que ela procura entender o coração do missionário. Eu acho que ela se importa. Essa é a palavra, ela se importa. Então faz muita diferença para nós receber esse sustento. Me lembro que em algumas ocasiões aqui, o nosso sustento às vezes tem aquela variação, né? Os mantenedores às vezes conseguem ajudar no meio, depois não consegue mais. Outros deixam de fazê-lo por algum motivo. E isso não é nenhuma discriminação contra ninguém, apenas estou relatando situações que podem acontecer na vida de qualquer um, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Mas eu me lembro de situações que vivi aqui e que, como foi bom poder contar com a ajuda da Missão Desafio. Situações sérias, importante realmente aquele alívio para a gente. Então, Pastor Paulo, é uma reação de gratidão que eu tenho, é uma relação de gratidão que eu tenho, e por todos esses mantenedores, por todos esses irmãos que contribuem no terceiro domingo, que se esforçam, igrejas que não importa o tamanho da igreja, não importa a quantidade, não importa, é o coração envolvido naquela oferta. Não importa a quantidade, a gente pode fazer melhor, a gente pode trabalhar melhor a oferta do terceiro domingo, conscientizando para onde vai, o que faz, qual é a importância, por exemplo, como essa entrevista está trazendo, a importância dessa oferta na vida de uma família missionária longe, tudo. Mas todo envolvimento ele é honroso, e para a gente traz também um sentimento de gratidão a Deus por cada igreja, por cada pastor espalhado aí pelo Brasil, nos mais diversos lugares, lá no interior de São Paulo, no interior de outros estados, uma igreja às vezes pequena, uma igreja com poucos membros, mas que estão ali fazendo trabalho, uma igreja grande que está trabalhando ainda mais no processo de apoio estratégico dos missionários, né? Eu estou falando da minha experiência hoje, mas a gente conheceu tantos missionários que sempre foram apoiados, né? Então, é uma relação de gratidão em relação a essa oferta, esse apoio que vem desses meios, né, por meio da onde a nossa obra tem ajudado os missionários aqui fora. No último simpósio que eu estive, que foi o Fôlego para a Europa, né, onde foi o nosso momento também de sermos enviados para esse projeto, eu queria mencionar isso, né, que durante esse tempo que nós tivemos aqui, quando meu filho chegou, nós éramos quatro pessoas aqui agora, né, que dependíamos desse sustento missionário. Eu cheguei 2 meses antes da minha esposa e da minha filha. Aí, quando elas chegaram, ficamos em 3. Um mês depois, meu filho chegou, em março. Éramos 4 pessoas aqui que estavam dependendo desse sustento missionário, desse apoio missionário. E depois meu filho voltou para o Brasil, né? Graças a Deus casou, está continuando a vida dele, também tem chamado missionário junto com a esposa dele. E no momento certo, Deus vai fazer a obra, né? Mas eu me recordo de um compromisso que a Missão Desafio fez conosco, como família missionária aqui no Projeto Fôlego para a Europa, por meio do pastor Joel Estevanato, no Simpósio de Missões.
de nos apoiar aqui, chegando aqui para organizarmos as coisas. E eu quero agradecer a Deus e fazer menção disso, que esse compromisso foi um compromisso honrado aqui. Lembro de o pastor Joel entrando em contato comigo com aquele compromisso feito no dia de simpósio, né, nas ofertas do Fôlego para a Europa, um valor que foi enviado para a nossa família nesse tempo que nós tivemos aqui, já com as 4 pessoas, né, com nós 4 aqui como família, e isso foi honrado. Então a gente vê que a idoneidade, a responsabilidade como missionário, essa transparência, ela motiva muito mais a gente a ter uma relação ainda mais saudável com a Missão Desafio, né? Algumas pessoas, elas podem pensar, talvez, que seja difícil trabalhar com a organização, que você tem que prestar relatório, você tem que prestar conta, você precisa viabilizar tudo que você recebe de sustento por meio da Missão Desafio, para que a Missão Desafio transfira o valor para você. Mas, gente, isso é o mínimo que a gente pode fazer diante de uma relação como esta, onde temos todo esse suporte, essa parceria verdadeira, que só nos motiva a olhar para frente, para o futuro, e trabalhar com tranquilidade a longo prazo. Trabalhar com tranquilidade a longo prazo, olhar para frente e pensar, ainda que venham as dificuldades, como agora, uma coisa impensável como essa pandemia, mas tem uma missão que já está sendo mobilizada para ajudar todos os missionários por meio desse projeto de emergência missionária. Então, é isso que eu queria mencionar aqui, pastor, esse compromisso honrado e que foi feito por meio da Missão Desafio, também por meio do pastor Jorge.